Começamos agora mais um programa Contra a Capa, que é esse nosso encontro tão gostoso que acontece semanalmente, em que a gente recebe aqui escritoras, escritores mineiros ou com uma forte ligação com Minas Gerais, que falam sobre a sua literatura, sobre a sua vida, sobre curiosidades que são interessantes da gente saber. Eu sou tio Flávio e hoje eu recebo aqui duas convidadas. As duas trabalham juntas, dando palestras em várias escolas por Minas, pelo Brasil. Tem uma empresa chamada Encaminhar, que trabalha com educação, o que é tão necessário. Eu estou dizendo para vocês aqui sobre a Ariane Rolim e a Juliana Toffani, as duas convidadas que estão aqui comigo hoje. Antes de apresentar o currículo delas, eu tenho que falar para você onde você pode nos ouvir, onde você pode nos assistir. Então, o nosso programa Contra a Capa, todas as quintas-feiras, às 19 horas, ele está lá no portal do jornal Hoje em Dia. Então, às 19 horas, toda quinta-feira, um novo episódio. Mas está também na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Agora, há também a possibilidade de nos ouvir na Rádio Web Hoje em Dia e nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, Rádio Cidade FM de Corinto e a Rádio Eldorado de Sete Lagoas. E é lógico, lá no YouTube, a qualquer momento, você pode pegar essa entrevista, passar para as pessoas lá no YouTube do Jornal Hoje em Dia de BH. Ariane Rolim, que é psicóloga, mestre em Ciências da Educação, especialista em Psicologia Médica, possui formações em Psicopedagogia, Neuropsicopedagogia, atua na área clínica e educacional com foco em aprendizagem e saúde mental. Então, para a gente poder se identificar, Ariane, seja bem-vinda a esse espaço. Obrigada, tio Flávio. E Juliana Toffani, que é pedagoga, mestre em Educação e Formação Humana, e também especialista em diversas áreas de educação, neurociências e psicopedagogia. É professora aposentada da Prefeitura de Belo Horizonte, RME, o que é? Da Rede Municipal de Belo Horizonte. E com ampla experiência em gestão escolar, coordenação pedagógica e assessoria psicopedagógica. Palestrante, autora e organizadora de livros na área de educação e de saúde. Está aqui com a gente hoje também para poder falar sobre várias coisas da área de educação, mas sobre um livro que é muito novinho, muito recente, está chegando agora, né, e que elas vão apresentar. Então, Juliana, seja bem-vinda também ao nosso programa. Obrigada. Bora lá então, gente, conversar. Aqui é sem cerimônias, a gente está em casa, nesse espaço que é nosso, para poder falar. Inclusive, eu vou até ligar o nosso cronômetro, que eu esqueci, porque senão a gente vai conversar muito mais do que a gente deve e o cronômetro nos ajuda bastante. Eu queria saber que vocês são da área de educação, da área de psicologia, vocês estão na área de educação, levando conhecimento e trocando, né, compartilhando conhecimento para professores. Da onde veio essa história de escrever, de colocar no papel as ideias, os conhecimentos, as pesquisas de vocês, Ariane? Então, tio Flávio, eu brinco sempre quando a gente está falando dos nossos livros, né? Eu brinco sempre que a gente iniciou essa aventura, porque realmente é uma aventura, é uma emoção muito grande quando a gente pega, né, uma obra feita por a gente ou que tem uma participação da gente. É um filho, né? É um filho, exatamente. A gente fica até ansioso para chegar. Para chegar. E esse é mais do que especial, né, pela forma como tudo aconteceu. Nós iniciamos essa jornada na pandemia, né? Foi quando a gente já estava ali com a nossa agenda para 2020 toda organizada, toda montada, contratos fechados, e veio a pandemia. A gente estava, inclusive, numa escola naquele momento, né? E aí, quando chega a pandemia, as escolas fecham, a gente se vê diante de ter que fazer uma nova reorganização na nossa vida profissional, na empresa. E aí nós pensamos, então, o que nós vamos fazer? Nós transformamos vários dos nossos trabalhos, que eram totalmente presencial, para o formato online. E aí veio também a intenção de investir na nossa formação, né? Porque a gente ia ter aí um tempo, uma disponibilidade e também pela questão do online, né? Então, com isso, a gente teve a ideia
de registrar, deixar registrado, deixar aí marcado, né, muitos dos nossos projetos, das nossas palestras, dos trabalhos que nós já tínhamos desenvolvido já com a Encaminhar. E surgiu também o desejo de fazer, que já era um desejo nosso e que a gente planejava e que não tínhamos até então conseguido tirar do papel, que era fazer o mestrado, né? E aí, com o mestrado, nós precisávamos das publicações. Então, juntou aí o desejo de deixar registrado o nosso trabalho, por onde a gente já tinha passado, a nossa experiência, as nossas vivências, os nossos projetos, com as pessoas que nós já tínhamos, né, também interagido até aquele momento, e também por causa da questão acadêmica, né, da necessidade acadêmica. E aí, de um desejo de registro e pela necessidade, veio aí algo que a gente até então não conhecia, né? Porque de lá para cá a gente não parou de publicar mais, né? Que é realmente a produção de um livro, de um artigo, uma publicação, que realmente é algo bem gratificante aí quando ele se conclui, né? Nós vamos falar desse livro, que é o foco de hoje, mas até a pandemia vocês tinham já participado de publicações em livros de outras pessoas. A gente vai falar sobre isso também, né? Vamos. Tá, então ótimo. Então nós vamos fazer o seguinte, antes da gente entrar nos livros, eu sempre dou uma explorada no expertise de cada um. Então vou aproveitar a Juliana, que eu sei que tem uma expertise na área da educação inclusiva, na área da educação infantil, e eu queria te perguntar sobre a importância da educação infantil de qualidade para todos nós, né? Qual a importância de investir em educação infantil, que às vezes a gente acha que a gente está em um país que não valoriza tanto as educadoras, os educadores que estão lá na base, né? Sim. Então, Tio Flávio, a educação infantil é a base, né? É onde tudo começa. E com o lançamento que a gente teve em 2018 aí da base nacional comum curricular, vem trazendo a educação infantil para um documento onde a gente tem educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Isso traz uma mudança grande para o contexto da educação infantil, que sempre foi de muitas lutas para conquistar o seu lugar, né, para poder ser reconhecida como uma educação de fato, né, e aquela visão assistencialista que a gente tinha antes, né, de preparar a criança para ela entrar no ensino fundamental, e isso vai caindo por terra, né? É o que a gente espera que esteja acontecendo de fato em todas as escolas, né? Seja real. Porque existe hoje um olhar voltado de todo o governo, tanto federal quanto o municipal, né? Porque a educação infantil ela é garantida pelo governo municipal, que essa educação infantil ela seja reconhecida como um lugar mesmo de tempo em si, e não de preparar uma criança para viver algo que virá depois, né? Então, a importância de se reconhecer a necessidade de brincar, a necessidade de explorar o seu corpo, de se autoconhecer, né? E tudo que a organização da educação infantil, né, dessa primeira etapa da educação básica, traz aí, né, da estruturação e desenvolvimento, formação humana, pensando no sujeito naquele momento, que já é, desde quando ele nasce, um sujeito de direitos, e que esse direito ele vai sendo reconhecido mais e mais a partir do momento que ele chega aí na educação infantil hoje com 6 meses, 4 meses, já tem crianças que são, a família faz a opção de deixar numa escola de educação infantil, né? Seja aí como é chamado hoje, uma creche e uma pré-escola em Belo Horizonte, MEIs, né? Onde você encontra aí todos os recortes etários. E esse olhar da família é algo que nos chama a atenção hoje, porque quando uma família saía para procurar uma escola de educação infantil, geralmente o olhar era espaço físico, né? Quem é a professora, eu vou deixar aqui porque eu me sinto tranquila, segura para eu ir trabalhar. Hoje não, hoje há uma preocupação
das famílias também em escolher uma escola de educação infantil de qualidade, que ofereça um ensino de qualidade, porque a educação infantil é ensinar, cuidar e brincar. É engraçado brincar, né? Porque no passado as pessoas falam assim, às vezes qualquer escola serve, porque é para brincar, mesmo que fosse só para brincar, o brincar é pedagógico. Né? É a base da educação infantil. Hoje, né, de acordo com a BNCC, o brincar é um direito de aprendizagem. Né? A gente tinha aí nos documentos anteriores o brincar como um eixo norteador. Hoje a gente tem o brincar como um direito de aprendizagem, porque a criança só aprende brincando. Né? A forma como a gente vai organizar essa questão pedagógica que você está falando é que muda o olhar um pouco do professor, mas a criança só aprende brincando. E a partir desse movimento também, na BNCC, a gente tem ela como a brincadeira como eixo estruturante. Então, muda um pouquinho o olhar agora. Né? Então, a escola de educação infantil, ela precisa trazer a brincadeira em primeiro lugar. A educação, quando a gente fala creche, até que idade que as crianças ficam na creche? Depende do município, mas geralmente creche de 0 a 3 anos e os 4 e 5 anos é considerado pré-escola, educação infantil, né? A pré-escola. Mas a educação infantil como um todo. Eu, particularmente, prefiro dizer educação infantil, considerando todos os recortes. A creche e a pré-escola. Isso. E a criança passa para a educação fundamental, geralmente com quantos anos? Com 6 anos. Com 6 anos. Tá. Fechando aí a idade de 5 para 6 anos. Aí 6 anos já está no primeiro ano do ensino fundamental. É isso que eu falo da importância, porque a alfabetização vem na educação fundamental. É obrigatório, digamos assim, né? Até o segundo ano do ensino fundamental, a criança tem que estar alfabetizada. E é lógico que os processos vividos na educação infantil, eles vão auxiliar nesse processo. Determinantes, inclusive, isso. Né? Porém, a educação infantil não tem um compromisso com a alfabetização. O compromisso com a alfabetização é do ensino fundamental. Aproveitando, né, que a gente tem esse olhar da pedagoga, a gente vai ter o olhar da psicóloga também. Uma coisa que eu acho que é importante falar, antes da gente entrar aqui no livro. Emocionalmente, como estão os professores hoje? Esse tem sido, né, tio Flávio, um assunto bem pertinente, discutido e um olhar que tem sido direcionado. Depois da pandemia, né, esse olhar, mas hoje também não só pelos reflexos aí da pandemia. A gente está sempre dizendo que a escola está passando por uma metamorfose, por uma mudança, né? Com esse período aí da pós-pandemia, a escola ainda está se reencontrando com esses alunos que nasceram na pandemia ou com esses alunos que ficaram em casa no período inicial da alfabetização ou que passaram a educação infantil em casa e não desenvolveram as habilidades que precisavam ser desenvolvidas, motoras, de convivência, tudo que são pré-requisitos que ele precisa ter, são estruturas neurológicas, são habilidades que ele precisa desenvolver a partir dos estímulos, e são os estímulos da brincadeira, do lúdico que vai proporcionar isso para ele. E aí ele chega no ensino fundamental sem essas habilidades desenvolvidas e sem as competências amadurecidas, né? Então a escola, ela está hoje enfrentando essa particularidade. Na escola hoje também tem um choque de geração, né? Porque a gente está aí na escola com alunos do século XXI que nasceram no contexto da tecnologia, mas que os professores não são do século XXI e que não nasceram no contexto da tecnologia. E que às vezes tem uma dificuldade de adequar-se. Tem a dificuldade, tem a resistência, tem a falta de tempo, tem a falta de materialidade, uma série de situações, né, que favorecem aí para que o professor, de fato, não esteja preparado como deveria para atender essa clientela do século XXI. E tem também a questão da inclusão, que você mesmo trouxe aí para a gente, né, que ela já caminhou bastante, mas que ela ainda tem muito a caminhar. Hoje, inclusive, tem outras discussões aí com relação à inclusão, como ela aconteceu até então, né, e que a gente não pode desconsiderar de forma nenhuma. Então, tudo isso que veio acontecendo, a inclusão, a pandemia, a tecnologia, tudo isso,
o professor foi se sentindo aí sobrecarregado, muitas vezes perdido, muitas vezes desamparado, sem a formação adequada, sem o tempo e a disponibilidade para fazer essa formação por causa da dupla, tripla jornada de trabalho que muitas vezes ele precisa fazer, né? Então, com essa junção de fatores, e sempre a gente escuta assim, né? O aluno precisa ser acolhido, as famílias precisam ser acolhidas e os professores. Porque antes de serem professores, eles também têm uma família, eles também passaram pela pandemia, eles também têm as questões pessoais deles, né? E a gente sabe que cuidar de quem cuida, de quem está ali nesse processo do ensino-aprendizagem, não é um privilégio, é uma necessidade se a gente quiser que, de fato, a educação assuma o seu papel transformador. Eu tenho visto que vocês têm se destacado bastante nesse papel aí, né, do cuidar de quem cuida, né, de abraçar aquelas pessoas com conhecimento, mas com afeto também, que casa muito bem os dois, né, as duas para que dentro da Encaminhar, me fala rapidinho, o que é encaminhar? Encaminhar. Então, encaminhar, a ideia da Encaminhar é você caminhar junto. Né? E não você, por isso que não é junto, não é separado, é encaminhar. Porque se a gente põe junto, fica parecendo que a gente está encaminhando as pessoas. E na verdade a gente quer junto caminhar com as escolas, com os professores, né? A gente, com os gestores, com os alunos, com os pais, com as famílias, né? Hoje a gente tem um trabalho também muito grande aí com as famílias. Inclusive, em alguns municípios que a gente tem participado, a gente tem batalhado muito para trazer mais a família para a escola, que é uma coisa que a gente está perdendo muito. Né? E que é difícil. Sendo a gente, em todos os lugares a gente percebe isso. Mas o encaminhar surgiu daí mesmo, a ideia da gente estar junto, né, em uma caminhada, mas não estar encaminhando ninguém, mas construindo propostas aí coletivas. Mas é uma empresa, então, que presta serviço de consultoria. Isso, a nossa empresa, com esse nome, né, Encaminhar Assessoria Psicopedagógica, porque pedagoga e, né, psicóloga. Então, a gente tem esse olhar aí, né? Nós atendemos escolas, nós atendemos municípios, nós atendemos as famílias dentro da proposta da escola, fazemos as formações de gestores também, né, dentro do município ou das escolas, quando elas procuram de forma unitária. Mas a proposta nossa é essa, é caminhar junto com a educação, né, de acordo com a necessidade. Olha, nós vamos pular a apresentação dos livros que eu prometi aqui, para a gente ir direto nesse aqui, né, para a gente poder explorar um pouco mais. Então, eu tinha até colocado aqui, para não me perder, né, vocês têm um projeto chamado Encaminhar em Conversa. Acho que desse projeto é que surgiu a ideia de agrupar aqui alguns temas, né? E fazer o livro, que é este livro aqui, que é de 2025, é de agora mesmo, né? Fresquinho. Tá fresquinho. Me explica um pouquinho sobre esse projeto e esse livro. O livro, então. O Encaminhar em Conversa, ele surgiu em 2018, que foi quando eu e a Juliana iniciamos a nossa parceria na Encaminhar, na empresa, porque nós já temos uma parceria desde 2008, né? E eu brinco sempre que eu fui abduzida pela educação, exatamente quando eu conheci a Juliana, né? Às vezes, quando a gente chega nos lugares, as pessoas, vocês são irmãs, vocês são gêmeas? Não, eu fui... Quase. Mais ou menos, né? A gente escolheu, né? Aí eu falo, não... Eu fui abduzida pela educação quando eu conheci a Juliana, em 2008. Só que a parceria na Encaminhar, porque a Encaminhar foi um sonho que foi iniciado pela Juliana, né? Que foi idealizado por ela e que hoje a gente sonha juntas. Mas que eu entrei aí, através do convite da Juliana, em 2018, né? Onde a assessoria deixa de ser pedagógica e passa a ser psicopedagógica, que a gente faz essa soma aí da psicologia com a pedagogia, e a gente viu como que é importante, né, as questões emocionais, as questões do desenvolvimento, as questões da aprendizagem, como que isso soma com a educação, né? E aí, quando foi, então, em 2018, que a gente estava iniciando essa parceria específica, nós tivemos, então, a ideia com um projeto Encaminhar em Conversa. Ele era totalmente presencial. Como que acontecia?
A gente... É porque não tinha pandemia Não ainda, tinha né? pandemia. Então foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Porque o recorte que eu tenho é de online. Eu pensei que ele tivesse surgido durante a pandemia. Não, em conversa. Não, ele surgiu com uma ideia da gente começar, então, a dizer do nosso trabalho. Dessa nossa parceria da empresa agora, que seria psicopedagógica, e qual que era a nossa proposta? O que a gente trazia? Qual a experiência que a gente tinha? Do que a gente queria falar? Então, era uma conversa, continua sendo, né? Mas era uma conversa mesmo presencial, né? Onde a gente estava nos municípios, iniciou por Santa Luzia, né? Passamos por Santa Luzia, por Belo Horizonte, por Ibirité, por Ouro Branco, vários lugares. Nós levamos, foi vários, né? Vários lugares aqui na Grande BH. Né? Começamos aqui, na nossa região, aqui, Belo Horizonte, municípios próximos. Né? E assim, era nós duas, no formato, nós duas, a gente pegava um tema que a gente já trabalhava, conversava um pouco, chamava, né, convidava secretarias de educação, professores da região onde a gente estivesse, exatamente para que a gente pudesse falar do nosso trabalho. Em alguns momentos a gente convidava alguém para estar com a gente, conversando também, teve alguns parceiros que iniciou nesse projeto conosco, né? E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, na hora que a gente precisou nos reorganizar, como que a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho, um dos que a gente passou por formato online foi o Encaminhar em Conversa. E aí, quando nós passamos ele para o formato online, na pandemia, através de uma live que acontece até hoje, uma vez por mês, né, lá no @encaminhar, no nosso Instagram, ele já começou com um formato fixo de que teríamos nós duas e mais um convidado que tivesse algum envolvimento com a educação. Então, nós já estamos na 38ª edição, né, desde a pandemia até então. Aí ele permaneceu online, até hoje ele é online, né, porque a gente percebe que tem um alcance muito maior. Né, quando e vocês vão trazendo pessoas que possam explorar temas diversos. Advogada, psicólogas, aluno, mãe atípica, criança, aluno atípico, neurologista, que aí abre esse professor, para tratar desse tema durante uma live que pode ser assistida por qualquer pessoa, onde ela quiser, onde ela estiver. Agora mesmo na quinta-feira a gente vai ter uma que vai estar com a secretária de Educação de Morada Nova, que vai estar trazendo aí as questões das políticas públicas, né? Isso todo mês. Todo mês, uma vez por mês. Você já esteve lá conosco, né? Claro. E aí veio a ideia, então, de registrar, de deixar registrado tantas contribuições que nós tivemos, de tantos temas variados, de tantas experiências, de tantos trabalhos. Tem muita coisa boa, né? Muita coisa, de trabalhos, assim, que realmente foram trabalhos que deram certo, que funcionaram, porque é isso que a gente sempre faz nas nossas palestras. A gente sempre leva aquilo que a gente acredita e que de alguma forma nós já passamos, já experimentamos, já fizemos, já atuamos, para que o professor possa entender que é possível. E que não fica tão distante da realidade dele, realidade. Eu lembro de projetos quando você era diretora de uma escola, né? Que envolvia, as pessoas tinham dificuldade de envolver comunidade, né? E aí vocês fizeram com tampinhas, alguma coisa no muro. Fizemos um muro de tampinhas, nós arrecadamos E aí a participação da comunidade foi maciça, né? Assim, até postos de coleta foram colocados, espalhados pelas próprias famílias. Né? E aí essa vivência na escola, quando você chega para poder falar com o professor, isso tem aderência, porque a pessoa vê que não é um blá blá blá, né? Inclusive, é alguma coisa... A gente leva fotos, né? A gente coloca as fotos nas nossas apresentações para o professor ver que é real, é do chão de sala, é do chão da escola, né? E aí vem o livro com base nesses encontros. Que aí nós convidamos, os autores do livro são profissionais que participaram conosco do Encaminhar em Conversa online. São alguns, né? Foram muitos, alguns, uma grande maioria, né? Alguns não tiveram, assim, não aderiram à escrita por questões pessoais, por estarem em outro momento, tempo, né? Projetos que estão
Uma pessoa que está estudando para um mestrado não tem tempo de fazer mais nada. Exato, doutorado, pós-doutorado, mas se tiver outro eu quero, se tiver outro, né, vamos aí. Pode ter mesmo. Fica aí um spoiler, quem sabe, né? Agora me fala então, me apresenta, porque são 12 autores, mais o prefácio. Mais o seu prefácio. Que eu fui convidado para fazer o prefácio, então prefaciei o livro, mas estou recebendo ele hoje, não vi ainda. Me conta então tome aqui, sobre esses 12 temas que são abordados aí. Então, a gente tem uma capa maravilhosa, né? É feito pela nossa design gráfico, né? Da nossa equipe, a Larissa Toffoli, que é minha filha. Ela sempre faz as capas dos nossos livros. E a gente já traz na capa a ideia mesmo do diálogo, né? E que nesse diálogo cada um tem a sua ideia, traz a sua proposta. A ideia foi essa mesmo. São tamanhos diferentes, são formatos diferentes, né? Mas cada um com o seu diálogo. Falas diferentes. E aí, dentro do livro, nós temos o seu prefácio, que já falam muito aí dessa questão, tanto das dores dos professores, das dificuldades da educação contemporânea, né? Então, a gente tem artigos aqui, mais capítulos que também trazem essa questão dos desafios da contemporaneidade e da questão da saúde mental do professor, né? Nós temos também um voltado totalmente para a leitura, como que a leitura transforma a vida das pessoas. Nós temos um outro que é direcionado para a mediação de conflitos dentro da escola, né? Algo próximo da comunicação não violenta. Nós temos também 2 voltados para a inclusão, que estão maravilhosos, um de uma professora e outro de uma mãe atípica. Temos um relato de experiência de uma professora que é cega, e ela faz essa conta, né, como que é difícil para ela ser professora, estar em sala de aula, os desafios dela, mas também quais são as grandes conquistas que ela já teve. E temos também as questões das tecnologias aqui colocadas, né? Temos um aqui que é um capítulo totalmente voltado para gestor escolar e outros 2 que trazem a questão do online. Uma professora que alfabetiza de forma online, e isso ela conseguiu devido à nossa experiência com o ensino remoto, e também uma outra professora, né, que trata da questão de hoje a gente está com a proibição do celular dentro da escola, né? Então, que é legal também para entender, né? Aí tem até traz assim, uma controvérsia aqui para a gente poder ler e entender, né? A tecnologia hoje, as tecnologias digitais, elas estão tanto a nosso favor, como a gente também tem que ter as nossas ressalvas aí. Tem que ter uma recuadazinha. Alguns cuidados, né? Então, tá bem completo, né? A gente tem vários diálogos aqui. O livro teria ficado mais completo com o restante dos profissionais, mas é isso. Nem todos puderam participar, mas ele ficou riquíssimo. Você consegue falar o nome das pessoas? Consigo. Que estão participando? Consigo falar. A gente tem aqui vou abrir o... Para não esquecer de ninguém, melhor olhar para não esquecer de ninguém. Você consegue, porque eu não confio na minha memória. Nós temos 3 artigos, 3 capítulos, um meu, um da Ariane e um de nós duas, né? O início dele é o seu prefácio, né? Que ele foi uma leitura, assim, muito peculiar do que está acontecendo hoje na educação, importante demais para a abertura do livro. Nós temos a Roberta Urzil, que é a professora que eu falei, que trata da inclusão, né? Ela trabalhava, a professora aposentada, ela trabalhou em turmas de AE, né? Que é o atendimento especializado, educacional especializado. Nós temos a Liliane Marques, que é a mãe atípica, a Tânia Queiroz, que fala dos gestores escolares, temos a Alice Magalhães, que é professora que trabalha com alfabetização online, né? Ela tem até um Instagram, que ela divulga o trabalho dela. A Cláudia Bonfim, que inclusive já teve outras parcerias com a gente, igual a Alice também já teve, a Liliane também já teve, que é a mãe atípica, que trata da questão da coordenação pedagógica na educação infantil, no tempo de pandemia. Então, isso aqui também está presente no livro, né? A Covid deixou marcas mesmo para a gente aí. A Nara, que é a professora que eu disse que é deficiente, né? Visual. Temos uma advogada, a Ana Carolina Gabrichi, que fala de uma forma assim, fantástica sobre a questão da mulher na sociedade, né? E como que a educação pode auxiliar nesse processo aí, né? Para valorizar a mulher. A doutora Monique Ferreira,
que fala do celular, né, do uso que hoje é proibido e como que isso virou mesmo para a gente uma ação pedagógica. A Ana Bittencourt, que já vem falando da questão da mediação de conflito. Então, ficou bem completo o livro, né? E quem encerra o livro, o pós-fácil também é da professora Monique Beltrão. Ela encerra o livro, mas ela tem um capítulo aqui também. E me conta uma coisa, para quem é esse livro? Quem se interessa, quem se interessaria por ele? Porque a gente está falando de professores, né? Mas todos que tenham um interesse pela educação. Família. Família pode ler esse livro, que ele é acessível? Pode ler. Estudante da pedagogia, da psicologia, da fonoaudiologia. Das áreas que são das áreas ali, afins, né? da educação. Né? Um curioso, uma mãe, né? Porque a gente traz inúmeras contribuições. E todos esses profissionais que tiveram com a gente no Encaminhar em Conversa, todas as edições estão lá no nosso Instagram. Se alguém quiser procurar, saber o que a advogada falou, o que tem vários, né? Psicólogo, a mãe, o aluno. Nós já tivemos até criança com a gente da educação infantil. De 5 Tivemos uma anos. criança que é autista? Tivemos o filho da Liliane, o Gabriel Marques. Adolescente, né? Ele na época ele já estava na adolescência, né? Sim. Hoje ele já é um jovem adulto. E ele participou com a gente, né? E fez a live assim, com toda a mãe ali dando aquele suporte, né? Mas ele foi bem autônomo. Mas ele é um que dá palestra também? Dá, ele dá. Ela incentiva muito essa autonomia, esse protagonismo dele, né? E é ela quem aborda, por exemplo, essa questão da inclusão. Ela Porque traz. também é um desafio, né? A gente tem muito discurso de inclusão, mas que a prática da inclusão para os professores, para a escola, são outros caminhos, né? É um desafio muito grande. A Liliane traz isso aqui no capítulo dela, inclusive dizendo da escola. Por como que está acontecendo a inclusão na escola e por tudo que o Gabriel passou até então. E a Roberta faz qual abordagem? Como professor? A Roberta já faz a abordagem como professora de dentro de uma sala de AE, né, que é do atendimento especializado, que hoje o Estado tem. Agora a Prefeitura está ampliando também, a gente está vendo muitas... Virou lei agora, né? Todo mundo vai ter que ter, toda a escola vai ter que ter. Mas o Estado, onde a Roberta trabalha, né, que ela trabalha no Estado, ela já aborda a inclusão com o olhar de professor e do papel dela, que é de fazer esse movimento aí de tá levando o que ela faz com aquele aluno dentro da sala de inclusão de AE para o trabalho da professora referência, né? Que é algo também bem ainda que precisa de uma engrenagem ainda no processo. E a gente tem muita mudança na área de educação, né? A legislação mudando, nomenclaturas mudando, né? Isso as pessoas têm que atualizar sempre, né? Sempre. E a educação está passando por uma transformação, por uma metamorfose. E eu acho que a pandemia, não vou falar todas, mas para quase todas as áreas, ela foi 50 anos em 5, né? Ela acelerou as mudanças que aconteceriam com um tempo mais longo. Ela acelerou essas mudanças. Eu lembro que eu faço uma participação numa rádio, que o dono da rádio gostava que eu estivesse presencial. Então eu estava dando uma palestra lá em Recife, isso aconteceu várias vezes, eu pegava um voo à noite ou de madrugada para estar segunda-feira na rádio. Hoje as minhas pílulas são gravadas, eu tenho uma presença lá segunda-feira, mas o resto é gravado. Isso é um exemplo de algo que aconteceu, mas olha o tanto de coisa que aconteceu e que impactou, né? E não só a pandemia, porque a ansiedade ou a depressão também já existiam antes da pandemia. A gente já tinha problemas de adolescentes que se autolesionavam, né? E suicídio, de suicídio, que a gente não fala. A gente tem, né? A gente às vezes até sussurra, né? Nossa, tem suicídio lá na escola. As escolas não divulgam porque eticamente, né, há um contrato de que isso não seja divulgado, não seja dito. Né? E que a gente tem que discutir para saber como abordar, né? Como chegar nesses assuntos. E que nem sempre ela diz, né? Na grande maioria das vezes ela é silenciosa. Exatamente, Então. E a gente preocupar com esse professor também, que está passando por vários e vários problemas nos seus diversos ambientes sociais, e
e que isso reflete dentro da escola, né? E não estou dizendo nem no desempenho, estou dizendo na sua saúde, né? Como que porque o professor tem um grande problema. Ele, por ser uma referência, ele não se dá o direito de adoecer, né? Então isso é um problema. Mas o professor que não está bem emocionalmente, ele não vai conseguir encantar, motivar o seu aluno, trazer a atenção nem vê dele. sentido no que faz, Do que né? E ele não faz. vê sentido. Enquanto professora, muitas vezes eu passei por isso, né? De estar doente e pensar assim, eu não posso faltar hoje, eu não posso deixar de estar na escola, eu não posso, a minha presença é importante, Tem uma turma imensa me esperando. como se a gente, professor, né, não fosse insubstituível. Na verdade, não é, né? Você tem que trabalhar muito com essas parcerias aí na escola, né? A escola tem que se estruturar para isso. Juliana, rapidinho aqui. Vocês têm, então, participação em outros livros, mas são livros que vocês organizaram ou que outras pessoas organizaram? Nós temos 5 livros organizados por nós e 2 que eu organizei em parceria com outro professor. Esse livro, ele é em parceria, a gente não organizou sozinha. A nossa primeira organização sozinha é este aqui. Ah, entendi. E os outros livros, eles são da editora Mentes Abertas, né? É outra editora. E a gente tem uma coleção em especial, né, que é de práticas docentes, rupturas, diálogos e inovações, que são 3 volumes. Nesses 3 volumes a gente compartilhou com o professor Ivo de Camargo, que é o professor lá de Ribeirão Preto. E nós temos nessa coleção, nós temos aí 5 organizadores, somos nós 2, o Ivo e mais 2, que passam pelos livros também, 72 produções, né, tanto de artigos científicos como de relatos de experiências também, e 131 autores, né? Então é uma coleção bem robusta. Legal. E para poder encontrar vocês, para encontrar o livro primeiro, que é esse livro que está chegando agora. Se a pessoa quiser comprar, como é que ela faz? Ele já está disponível na plataforma, no site da editora, né? arteimpressaeditora.com.br. Mas o site é arteimpressa.com.br? www.arteimpressaeditora.com.br. E nós temos também, ele também vai estar disponível nas plataformas Amazon, Mercado Livre. Ela também vai ser disponibilizada aí para em venda. e-book também, né? Tá. E para encontrar vocês pela Encaminhar, como que faz? @encaminhar. Então é Encaminhar juntos, Tudo né? junto. Nesse caso, Encaminhar juntos. Lá Com no M. Instagram. Encaminhar com M, porque muita gente já procura com N, né? Coloca o Nzinho. Como se fosse separado, né? Encaminhar juntinho. Tá, aí as pessoas lá vão ter acesso a essas lives, ou pelo menos saber onde elas estão e o que vocês publicam. Lá vai ter acesso ao nosso portfólio, à nossa trajetória, o trabalho que a gente faz, essas lives, cursos, quando a gente faz chamada para escrever livro, vai dar para ter um panorama que a gente produz também, né? Que a gente coloca muito recorte da nossa palestra, a gente faz em formato de post, de vídeo, e a gente também Tá bom. postar lá. Gente, obrigado pela conversa Acabou. aqui, que é assim. Que pena. Passa mais rápido do que a gente imagina, né? Então, obrigado pela Nós que participação de vocês duas. E a gente espera outros livros. né? Com certeza, vamos ter sim. Pessoal, a gente fica por aqui e te encontro também, então, no próximo episódio. Até lá!